Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É um prazer estar com você aqui para mais um momento de reflexão. Estamos refletindo sobre o tema, o cuidado que precisamos ter com nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. O pano de fundo que estamos utilizando para nossas reflexões é a história de Sansão registrada no livro de Juízes, entre os capítulos 13 ao capítulo 16. Juízes, capítulo 13 ao 16, nós temos lá o relato da história desse homem que viveu no período dos Juízes. Hoje nós vamos tratar o capítulo 16, e o capítulo 16, ele trata sobre um momento em que Sansão, ele tem suas forças abatidas. Nós vimos até aqui que Sansão começa a declinar espiritualmente, Sansão começa a viver alguns dramas na sua caminhada quando ele começa a se afastar dos propósitos, dos desígnios de Deus para a sua vida. Nós vimos no capítulo 13 que Sansão nasceu e no seu nascimento Deus havia estabelecido que ele seria um homem consagrado, dedicado ao Senhor, e que no futuro ele seria o libertador do povo de Israel da mão da opressão dos seus inimigos, dos seus opositores. Sansão também foi um homem que teve dificuldades de lidar com a questão dos seus sentimentos. Sentimentos como desejo, raiva estiveram presentes na vida de Sansão e falaram mais alto em alguns momentos. Os sentimentos de Sansão trouxeram prejuízos na vida e na caminhada de Sansão, conforme o que já vimos nos vídeos anteriores. O exemplo de vida de Sansão deve ser considerado, e a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, versículo 4. Assim como o fracasso de Sansão não foi por falta de aviso, por sua cultura, Sansão aprendeu a lei do Senhor desde cedo por parte dos seus pais. A Sagrada Escritura nos dá a entender que os pais de Sansão eram tementes a Deus, mas Sansão deixou de lado os avisos de Deus, deixou de lado as placas de aviso e passou a se comportar de uma forma soberba, orgulhosa diante do Senhor. Nós precisamos considerar também que não é por falta de aviso que hoje nós pecamos e transgredimos contra o Senhor. E precisamos ter cuidado em relação ao orgulho. A Bíblia fala vastamente sobre o cuidado que precisamos ter em relação à questão do orgulho. A alta confiança foi, sem dúvida, um laço para a vida de Sansão e para as suas sucessivas quedas, para os seus abatimentos, como nós vemos aqui nesse capítulo 16. Sansão vive consequências muito amargas na sua caminhada, conforme que nós vamos ver na leitura desse capítulo. A Bíblia já nos afirma lá em 1 Pedro capítulo 5:5 e Tiago capítulo 4, versículo 6, que a soberba, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Supostamente, queridos, a força de Sansão, a juventude de Sansão, a sua aparente invencibilidade fez com que Sansão viesse se envaidecer cada vez mais e contribuíram para a sua queda. Isso nos faz pensar sobre o cuidado que precisamos ter com tudo aquilo que Deus entrega em nossas mãos. O cuidado ou o uso adequado dos bens, das bênçãos de Deus, elas são importantes para que nós não venhamos viver na nossa caminhada dias amargos. E nós encontramos aí a lembrança de um casal, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós temos o caso de Ananias e Safira, um casal que quis tomar para si, que quis fazer usufruto daquilo que não mais lhe pertencia, daquilo que deveria ser entregue ao Senhor. A soberba, meus irmãos, ela é muito sutil e ela termina levando as pessoas a danos, a prejuízos terríveis em sua caminhada. O que a soberba precisa é apenas de um terreno favorável em que ela possa florescer, um terreno que ofereça para ela condições de florescimento. Se assim ela encontra, a soberba então ela termina avançando e trazendo danos na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E nós encontramos isso também
registrado em relação a homens ímpios. Nós vamos lembrar aí o caso de Nabucodonosor, o rei lá da Babilônia. Seu orgulho fez com que ele viesse experimentar um estado de abatimento terrível. Nós temos também o Salmo 19, uma oração de Davi que precisa estar presente em nossos corações. Quando Davi diz: Senhor, da soberba guarda o teu servo, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. A soberba, queridos, o orgulho é algo que assedia os homens, que perturba os homens, que corrompe os homens. Desde o Jardim do Éden nós encontramos isso. E nós precisamos ter cuidado, porque a Sagrada Escritura nos adverte que esse mal, ele precede a ruína. Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Precisamos ter muito cuidado com a autoconfiança. Como já afirmei, a soberba ela vai ganhando terreno de forma sutil em nossa caminhada. Pouco a pouco nós vamos nos afastando de Deus. Nós começamos a olhar o pecado agora como algo que não é mais grave. Nós começamos a minimizar a gravidade do pecado e se envolver com práticas pecaminosas. Acabamos que práticas pecaminosas passem a fazer parte de nossas vidas e passe em alguns instantes naturalizar-se a ponto de ser um comportamento repetido. E isso é muito grave quando alguém começa a ignorar a necessidade do seu relacionamento com Deus, a preservação do seu relacionamento com Deus e a necessidade de se afastar do pecado. Foi assim que aconteceu com Sansão. No versículo 1 do capítulo 16, Sansão agora se deita com uma mulher prostituta e ele não sente nenhum pesar por isso. Sansão, no versículo 4 do capítulo 16, novamente se apaixona por uma mulher, supostamente aqui filisteia, Dalila. Ele se apaixona por Dalila e essa paixão lhe traz muitos prejuízos. Por falta de vigilância, a ruína vem sobre a vida de Sansão. Sansão se apaixona por essa mulher e essa mulher o engana. Essa mulher o trai. Assim como a primeira mulher registrada no capítulo 13 de Juízes, nós encontramos agora essa mulher extraindo de Sansão um segredo. Ela insiste até que Sansão conte o segredo. E quando Sansão conta o segredo, ela então entrega esse homem nas mãos dos filisteus. Os filisteus arrancam os olhos de Sansão e o leva sem força, enfraquecido, para uma prisão onde ele permanece até o dia de sua morte. A cegueira e a decadência da vida de Sansão, percebamos que ela acontece de uma forma muito sutil e progressiva. As coisas vão acontecendo na vida de Sansão e ele não vai se dando de conta. O pecado tem esse poder, o poder de anestesiar, o poder de cauterizar a mente, de nos fazer insensíveis quanto à nossa realidade em que nós estamos. Nós vamos lembrar do filho pródigo, porque essa foi a condição do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai envaidecido e se envolveu com várias práticas pecaminosas, e somente quando o dinheiro acabou, quando os amigos foram embora, quando ele se viu em um poço, quando ele se viu na lama, é que ele começa a se dar de conta da realidade moral e espiritual que ele se encontrava. Então assim é o pecado. E podemos olhar também para a vida de Sansão, e se olhar com um olhar meramente humano, há de se pensar que o final de Sansão foi triste, foi um final negativo, e de fato nós temos aí a negatividade do final da caminhada de Sansão, mas nem tudo foi negativo no final da caminhada de Sansão. Sansão, assim como o filho pródigo, nos últimos momentos teve a oportunidade de refletir sobre toda a sua conduta. Sansão pensa sobre toda a sua história e teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, teve a oportunidade de regressar para o Senhor. Suas reflexões foram aí importantes nesse sentido, em um regresso para o Senhor. Ele volta novamente
para cumprir o desígnio de Deus, que era libertar Israel do poder dos seus inimigos, do domínio dos seus inimigos, da aflição dos seus inimigos. Sansão tem essa oportunidade de cumprir, embora nós tenhamos aí no capítulo 16 que isso culmina na morte de Sansão. Sansão, nós não podemos pensar que sua morte tenha sido uma morte em si negativa, porque nós encontramos lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, ele registrado no livro dos heróis da fé. E por que nos heróis da fé? Porque Sansão aí, ele figura a Cristo, no sentido de que ele entregou sua vida para salvar os seus irmãos, para salvar os israelitas do domínio dos filisteus. Sansão ali entrega a sua vida. Embora Sansão tenha falhado em sua caminhada, embora ele tenha desfrutado de quedas e uma amarga consequência na sua caminhada, é importante dizer que Deus não se esqueceu e Deus não abandonou Sansão. Isso, entre os versículos 19 ao versículo 21, nós percebemos aí o arrependimento de Sansão, o que lhe fez desfrutar de uma restauração. A restauração de Sansão, queridos, não foi a restauração no sentido de que ele pudesse voltar a ver. Seus olhos já haviam sido arrancados. Também não foi a restauração no sentido familiar. Ele não pôde mais voltar para os seus pais porque seus pais já estavam mortos. Sansão, ele também não teve a oportunidade da liberdade. Sansão, dali mesmo, ele morre. Mas a restauração que ele pôde desfrutar foi a restauração de sua intimidade, de sua comunhão com Deus. Juízes capítulo 16, versículo 28 vai dizer: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim e esforça-me agora, só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amados irmãos, um dos efeitos do pecado é nos afastar de uma vida de oração. Quando nós estamos envoltos ao pecado, tudo o que nós buscamos agora é se afastar da presença de Deus. E isso acontece, e a gente vai perceber isso lá em João. João vai dizer que aquele que está na escuridão, ele vai se afastar da luz, ele não quer se aproximar da luz a fim de que suas obras não sejam reveladas. Um dos efeitos do pecado é nos afastar da oração. O pecado, ele promove um sentimento de culpa, de vergonha. Ele promove a ideia de que Deus não nos ouvirá. Mas devemos compreender que a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que se arrependem. A Bíblia diz que aquele que encobre a iniquidade nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não há outro lugar onde nós possamos encontrar alívio, libertação para nossas vidas se não for nos pés do Senhor. Então Deus está pronto a acolher e ouvir a oração do arrependido. Deus está pronto a levantar aqueles que se refugiam na sua graça. Não importa o quanto você se perceba longe de Deus. O importante é que você, neste momento, esteja pronto a voltar-se para Deus. Arrependido, você possa voltar para aquele que pode restaurar a sua vida. Talvez muitas coisas na sua caminhada, como foram na vida de Sansão, elas não vão voltar novamente. Mas a intimidade, o relacionamento é algo que Deus promete restaurar quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado e nos recebe como filhos amados. O pecado na vida do justo, ele pode trazer sérios prejuízos, inclusive a perca de bens preciosos, mas ele não pode afastar do imensurável amor de Deus. Embora por alto preço Sansão ele teve ali o seu retorno para o Senhor, perdeu os seus olhos, viveu um bom tempo num cárcere e no final de tudo ele morre soterrado com os filisteus, mas ele cumpriu o desígnio de Deus. E qual era o desígnio de Deus?
que ele fosse um dos libertadores do povo de Israel. E assim aconteceu. Meus irmãos, isso mostra para nós que, apesar de Deus nos perdoar, nem sempre Deus nos livrará das consequências. O perdão de Deus nem sempre nos livrará das consequências terríveis que deveremos enfrentar em detrimento dos nossos pecados. Alguém pode ter o perdão do seu esposo, o perdão de sua esposa, mas talvez vai ter ali a confiança quebrada e vai ter que lidar com esse momento. Outros talvez vai ter o perdão e não vai ter mais o retorno para o relacionamento, porque se findou as oportunidades. Embora tudo isso possa acontecer e outras coisas possam acontecer na nossa vida, o que nós precisamos saber é que Deus não nos abandonará. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que depositam a sua vida nas mãos do Senhor, tem do Senhor o amparo, tem do Senhor a ternura, tem do Senhor aí a graça do perdão de seus pecados. Fechando então a nossa reflexão, eu quero recordar com você a necessidade do cuidado que precisamos ter para não nos afastar da presença de Deus. Seremos seduzidos a nos afastar do Senhor e precisamos ter cuidado. Nossa vida ela só anda bem quando ela está no centro da vontade de Deus. Então permaneça na presença de Deus. Não se afaste do Senhor. Judas, os últimos versículos do livro de Judas, Judas vai falar sobre essa necessidade de perseverarmos na fé. Esteja atento aos seus sentimentos, cuidado com os seus sentimentos. Todos nós temos sentimentos, sentimento é coisas maravilhosas, mas o grande mal do sentimento é quando eles começam a governar nossas vidas, dirigir nossas vidas. Se você está tendo descontrole nos seus sentimentos, dobre-se em oração a Deus, busque a presença de Deus para que Deus esteja modelando a tua vida. E se você aí pode buscar ajuda externa, procure ajuda de pessoas que podem te dar força e te encorajar a uma vida diferente. Não permita que outras pessoas e coisas, por mais sedutoras que sejam, eles te levem a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Não vale a pena trocar o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, por prazeres que são tão fúteis e passageiros em nossa caminhada. Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, cuidado com a prepotência, cuidado com a autoconfiança. Isso pode custar muito caro para você. A melhor coisa é nos humilharmos. Os humilhados serão, os que se humilham diante de Deus, na verdade, serão exaltados pelo Senhor. Então nos humilhemos perante a presença de Deus, nos humilhemos perante a presença de outros irmãos, outras pessoas que podem nos ajudar e que podem aí nos socorrer da situação que possamos estar. Por fim, se refugie no amor de Deus. Deus, Ele é poderoso para restaurar a sua vida em qualquer circunstância que você esteja. Deus é poderoso para restaurar o teu coração. Mais uma vez, podemos não ter de volta algumas coisas, alguns bens e algumas pessoas da nossa caminhada, mas jamais teremos aí a recusa do afeto, do amor de Deus quando chegamos a Ele arrependidos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça por mais um momento de reflexão e vida. Obrigado por essa temática que trabalhamos durante esses dias. Obrigado pela rica compreensão que o Senhor nos deu acerca das tuas verdades. Que elas estejam guardadas no coração dos ouvintes e que seja refrigério e bênção para a vida de todos. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilha aí os vídeos do Reflexão e Vida, se inscreve no canal e aí nosso convite para que você esteja comigo na próxima série de reflexões. Temos aí várias reflexões que estaremos trabalhando ao longo do percurso e você é o nosso convidado para estar aí encorajando, incentivando-nos a continuar nesse trabalho ministerial. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.